Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão se dedicando aos estudos da avaliação geral de geografia proposta por mim para este quarto e último bimestre do 7º ano das senhoras e dos senhores. Pois é, chegou ao fim. Daqui até a última semana de novembro, primeira semana de dezembro, que seja, são os últimos dias. Os últimos dias das senhoras e dos senhores sendo tratados como fofuchos que são. Vai começar a descida da montanha russa, da saída da escola, do ensino fundamental e a ida para o ensino médio. Senhoras e senhores, hoje, edição especial da revisão do professor Fernando em Geografia, o que a gente chama de Fast Track, ou seja, uma pista rápida, uma revisão gigante do conteúdo trabalhado durante este último ano de 2022. Faltam o quê? 59 dias para 2023, cerca de um mês para o fim das aulas, ou seja, isso significa que temos ainda poucos encontros pela frente, e esses poucos encontros serão marcados por avaliação, resumos e também despedidas e agradecimentos. Desta forma, senhoras e senhores do 7º ano, venho aqui agradecê-los pela audiência, pela paciência, pela oportunidade de ter convivido com as senhoras e com os senhores ao longo deste ano. Sem mais delongas, vamos em frente. Ainda alguns avisos. Vejam bem, para este bimestre vai ser considerado, para a composição da nota das senhoras e dos senhores, os resumos, os pequenos trabalhinhos, uma lista de exercícios que vai ser passada na próxima semana, a semana do dia... Deixa eu ver aqui. Deixa eu confirmar, dia 6. Semana do dia 6. Hoje é dia 3. É isso. Não, semana do dia 7. Perdão. Começa no dia 7, segunda-feira. Então, isto posto, senhoras e senhores, vamos lá. Resumos, lista de exercício, avaliação geral de geografia. Portanto, vamos ao trabalho, certo? Temos ainda algum tempo pela frente, então vamos aproveitar da melhor forma possível. Como que eu vou trabalhar esta revisão gigante das senhoras e dos senhores? Elementos mais, como é que eu posso dizer, importantes e relevantes do nosso glorioso livro didático. Aqui, o Geografia, Espaço e Interação, volume 7, que é aquele dedicado às senhoras e aos senhores. Portanto, vamos começar do começo. Unidade 1, a discussão sobre o território brasileiro. Primeira coisa, e a mais importante que a gente precisa captar deste primeiro pedaço. Divisão e organização política do Brasil. Ora, basicão. República Federativa do Brasil tem 27 unidades federativas, sendo 26 estados e um Distrito Federal. Distrito Federal esse, onde se encontra a cidade de Brasília, capital federal. Como se dá a organização política do Brasil? Primeira coisa, lei máxima do nosso país, aquele regulamento que organiza a nossa vida em sociedade, é a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada no ano de 1988. A Constituição funciona, como eu disse, como um manual de vida para todos nós. Esse manual de vida é importante para que a gente entenda quais são os nossos direitos e quais são os nossos deveres como cidadão e também os deveres e direitos das instituições públicas, das autoridades, etc. Como é organizado politicamente o Brasil? O Brasil é organizado politicamente em basicamente três poderes, né? Basicamente não, são três poderes, na verdade. O executivo, que é aquele que é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelo vice-presidente, pelos ministros, e que tem o poder de execução de leis, que cria projetos para o país, é aquele que realiza as obras e administra o interesse público, certo? Enquanto o poder legislativo, que é constituído por senadores e deputados, tem como obrigação a criação e aprovação de leis conforme as demandas da sociedade. Por isso, o poder legislativo existe em maior número, né? São mais senadores e deputados federais do que um presidente, são mais deputados estaduais ou distritais para um governador,
são mais vereadores do que prefeitos em uma cidade, certo? Então, um cargo de executivo principal e vários cargos dentro do legislativo. Além do mais, é o poder legislativo que fiscaliza as contas e as ações do poder executivo. Além desses dois, formando um tripé que sustenta a República Federativa do Brasil, nós temos também o poder judiciário, que é constituído pelos magistrados, como os juízes, os promotores, os desembargadores, os defensores públicos, etc., que é o poder responsável pelo julgamento de crimes, pela administração de conflitos, é o poder que garante os direitos individuais, os direitos coletivos, os direitos sociais, e é o que avalia se as leis elaboradas pelo executivo são as leis elaboradas pelo legislativo, perdão, e os decretos usados pelo executivo, enfim, são legais, estão de acordo com a Constituição, e é esse poder que é responsável pela administração, pelo julgamento daquilo que é ou não é legal. Não legal do ponto de vista legal da hora, mas legal do ponto de vista das leis, se não está sendo cometendo um crime, enfim. Bom, baseado nesse tripé, nós sabemos também que o Brasil, né, é uma república, tanto que é o nome do Brasil, né, República Federativa do Brasil, certo? A república, ela é constituída, ela é instituída pela escolha da população para os seus líderes, ou seja, a população vai, em período de eleição, vota nos candidatos e aquele mais votado leva a eleição, é o ganhador, vai para o poder executivo ou vai para o poder legislativo e trabalha durante 4 anos para, enfim, a coletividade, certo? Quando um político é eleito, ele é eleito para todos, não é eleito só para o grupo ao qual ele representa. Beleza? No Brasil, o sistema é presidencialista, o que significa que o presidente é o responsável pela administração do país como um todo, certo? Questões econômicas, segurança pública, política externa, etc. Então, ele é o chefe do poder executivo, certo? E federação, primeira parte república, depois federativa, federação, é um estado nacional formado por diferentes unidades territoriais, tá? Estados, municípios, o Distrito Federal, etc., que têm e apresentam leis próprias, mas leis estas que nunca podem contrariar a Constituição, que é a lei maior que rege todos nós, certo? Adiante. A gente divide o Brasil, além desses 26 estados e um Distrito Federal, em regiões, em macro-regiões. Esse estabelecimento por regiões foi criado pelo IBGE, com base na localização das unidades da federação, nas semelhanças de aspectos econômicos, aspectos físicos, aspectos geográficos, etc. E também é uma forma de a gente poder organizar as políticas, é uma forma de a gente poder organizar a realidade regional, local, de cada canto do Brasil, certo? As regiões, as macro-regiões brasileiras, como as senhoras e os senhores sabem, são a região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul, certo? Então, essas 5 são as grandes macro-regiões brasileiras. Tudo isso é necessário, essas pequenas divisões do Brasil são necessárias para que a gente consiga tanto visualizar quanto, entre aspas, melhor administrar a realidade de um país gigante como é o Brasil, que tem mais de 4.300 quilômetros de extensão de leste a oeste, não é? E quase 4.400 quilômetros de extensão de norte a sul, ou seja, é um país gigantesco, gigantesco. E por ser gigantesco, nada mais natural, certo? Nada mais natural que essa divisão seja feita justamente para que a gente possa, como eu disse antes, visualizar melhor aquilo que são as reais necessidades do nosso país de forma setorizada, vamos dizer assim. Bom, adiante,
é importante que a gente diga que a localização geográfica, né, do Brasil no mundo é no continente americano, claro, na América do Sul, especificamente, e também faz parte de um outro tipo de regionalização, essa histórica, que é a América Latina, certo? Então, daqui vem a grande importância e a grande diferença, que é a colonização portuguesa, por exemplo, e aqui na América Latina, marcada pela colonização portuguesa e espanhola, certo? Sobre essa colonização portuguesa, é importante que a gente recupere o chamado período das grandes navegações, não é? As grandes navegações que foram importantes pelo processo chamado de colonialismo, não é? Que espalha colônias europeias ao redor do mundo, principalmente aqui no continente americano, chamado também de Novo Mundo. Então, é importante que a gente recupere a época em que essas grandes navegações se deram, ali entre os anos de 1500 adiante, e a intenção, a questão de fundo ligada a essas questões. Não é? Então, a gente pode dizer que naquela época o mundo era regido pelo tal do capitalismo comercial. Capitalismo comercial este, marcado pelo tal do mercantilismo. Mercantilismo era, como eu disse para vocês inúmeras vezes, era a relação que as metrópoles tinham com as colônias, por exemplo. Portugal tinha uma relação com o Brasil de exploração. Então, acumular as riquezas que se encontravam nas colônias e tudo isso para enriquecer mais a metrópole, no caso, Portugal, Lisboa, enfim. É importante que a gente recupere algumas características, né, do mercantilismo. Por exemplo, o colonialismo, certo? Que são as colônias formadas a partir dos processos de conquista, dominação, ocupação de novos territórios ao redor do mundo. O protecionismo vem de proteção, ou seja, para garantir o desenvolvimento dos estados, esses estados, né, essas metrópoles, que estabeleciam colônias ao redor do mundo, e aqui falando especificamente do Brasil, era necessário que fosse dificultada a concorrência. Como que a gente dificulta a concorrência? Criando uma relação de dependência e de bloqueios. Dependência da colônia da metrópole, né? Então a colônia dependia da metrópole, e a colônia só podia estabelecer negócios com a metrópole, certo? Então isso rendia uma boa grana. Da mesma forma, é importante a discussão do tal da tal da balança comercial favorável, né? O que é balança comercial favorável? Você vende mais do que compra, você ganha mais dinheiro do que gasta. E isso, claro, tensionava a relação entre metrópole e colônias, fazendo com que a exploração fosse cada vez mais intensificada. E por fim, o tal do metalismo. O que é metalismo? Metalismo vem de metal. Então, o acúmulo de riqueza durante esse período aqui das grandes navegações era marcado principalmente pelo acúmulo de metais preciosos. Ouro, prata, minérios de outros tipos, pedras preciosas, enfim, etc. Além de outros elementos, mas o metalismo, ele, como o próprio nome diz, se concentra nessa acumulação de capital, né, através desses produtos como ouro e prata. Pois muito bem. Mais adiante, a gente começa a discutir sobre a ocupação da América pelos europeus. Isso fica marcado principalmente pela chegada do seu Colombo aqui em terras americanas, certo? Americanas, no caso, continente americano, não é? Em 1492, alguns anos antes do seu Cabral desembarcar aqui em terras brasileiras. Porém, o fato é o seguinte: logo depois da chegada do seu Colombo, Espanha e Portugal, que eram os dois grandes países que lançavam seus navegadores pelo mundo atrás de novas riquezas e novas rotas de comércio, principalmente para a região da Ásia, estabeleceram entre si o tal do Tratado de Tordesilhas. De forma muito resumida, o Tratado de Tordesilhas era aquele que dividia o mundo ao meio. Pois é, o mundo já era redondo na época, tá? A Terra já era redonda na época. Então, metade do mundo
em teoria, né, era de Portugal, e a outra metade desse novo mundo seria de propriedade da coroa espanhola. Então, já se sabia que existia a possibilidade de descobrimento e exploração dessas novas terras com a chegada do seu Colombo e sua turma. Então, Espanha e Portugal já acertaram o jogo ali, mas peraí, uma parte é minha, uma parte é sua, vamos andando bonitinhos, felizes e contentes. Certo? Dessa forma, como que se estabeleciam essas potências, não é? Espanha e Portugal nesse novo pedaço do mundo recém, entre aspas, descoberto, não é? O estabelecimento das chamadas feitorias. Feitorias, senhoras e senhores, era uma espécie de posto avançado, tá? Que representava esses países, os interesses desses países dentro dessas novas áreas ocupadas. Então, tanto Espanha quanto Portugal mandavam representantes dos seus interesses para essas novas terras ocupadas e estabeleciam nesses lugares as chamadas feitorias, justamente para poder manter e alimentar a sua influência, não é? O seu poder sobre essas regiões. Pois bem, falando sobre especificamente ainda de Tratado de Tordesilhas, mas especificamente sobre a América Portuguesa no Brasil, as terras recém-conquistadas, né, essas feitorias, o Império Português divide a parte que lhe cabia na época, né? Essa parte que corta ali o Brasil mais ou menos do Pará até o finalzinho ali de Santa Catarina, em capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias eram, como o próprio nome diz, passadas de pai para filho e funcionavam como, era assim um loteamentão, tá? Era um loteamentão gigante dessas terras portuguesas aqui no continente americano, e a coroa portuguesa designava mandatários, né, representantes dos seus interesses para cada uma dessas capitanias. Porém, conforme o tempo foi passando, o poder desses donatários, né, eles começaram o poder ficou um pouco fora de controle da coroa portuguesa, certo? Essas pessoas começavam a ganhar musculatura e ficar muito influentes e ficar muito poderosos e ficar muito ricos. A coroa portuguesa então se ligou nesse movimento desses representantes, digamos assim, da coroa portuguesa e manda e designa para o Brasil uma nova autoridade que seria chamada na época de governador-geral. Esse governador-geral, em teoria, não é, deveria controlar e administrar as ações, como é que eu posso dizer? As atividades, não é? Desses donatários das capitanias hereditárias, não é? Mas o fato é que esse governador-geral, lá, 1500 e pouquinho, 1548 especificamente, não tinha lá grande poder, porque afinal de contas era uma extensão de terra enorme e não tinha nem avião, nem internet, nem WhatsApp, nem celular, nem nada disso. Era tudo no lombo do burrinho e a pé, numa terra ainda desconhecida. Então esse governador-geral, na verdade, tinha seu poder muito limitado pela época, né? E pela realidade geográfica, política, local. Então, esses donatários, que eram responsáveis pelas capitanias hereditárias, acabavam meio que não ligando muito para a realidade do governador geral. Mas o fato é que, durante o período de 1580 até 1640, foi um momento marcado pelo domínio espanhol sobre Portugal, uma questão de casamentos entre famílias reais, não é? E esse tratado de Tordesilhas, que dividia as terras entre Espanha e Portugal, foi meio ignorado, certo? E houve o que a gente chama de expansão para o oeste, né? Então, os portugueses foram se deslocando também para o interior do Brasil, né? Atravessando o que seria essa linha imaginária marcada pelo Tratado de
Tordesilhas, não é? Mas o fato é que esse período chamado de União Ibérica é superado cerca de 100 anos depois, em 1750, pelo chamado Tratado de Madrid, assinado lá, né, tanto pelo Reino de Portugal quanto pelo Reino de Espanha, que dá posse aos portugueses das terras que foram, entre aspas, avançadas por eles durante a União Ibérica, certo? Então, fica como está, os portugueses se estabeleceram nessas terras que seriam espanholas, o Tratado de Madrid define que, ok, a Espanha abre mão dessas terras para os portugueses, não é? Então, a gente precisa ter muito claro isso. Limites tratados, eles não significam que vai ter a construção de um muro ou de uma cerca, esse lado é meu, esse lado é seu, não. Eles são linhas imaginárias. Essas linhas imaginárias, elas são estabelecidas, né, entre os governos dos determinados lugares e sendo determinadas pelos governos desses determinados lugares, são mais acordos diplomáticos, né? Então, política de boa vizinhança. Já que você está aqui, continue aqui, eu vou ali tocar minha vida, você toca a sua e vamos em frente. Importante que a gente saiba que o estabelecimento, vamos dizer assim, dos limites e fronteiras brasileiros, eles são intensamente marcados, principalmente depois da independência, em 1822, por acordos diplomáticos, certo? É marcado por acordos, é marcado por tratados, né? Então, vamos lá, vamos acertar a sua parte do território é ali, a minha parte é aqui, tá tudo bem. E, claro, também com conflitos, né? A Guerra da Cisplatina, a Guerra do Paraguai, enfim, todas essas todos esses são episódios marcantes na história do território, da formação, né, do território brasileiro, não é? Mas, lá para os anos 1940, né, ou seja, são quase 200, quase 300 anos de história da formação do território brasileiro, desde a chegada de Cristóvão Colombo, né? E depois, na sequência, a chegada de Cabral, a divisão do Brasil em capitanias hereditárias e, por fim, o estabelecimento dos limites territoriais ou das fronteiras brasileiras nos dias de hoje, não é? Então, é importante que a gente tenha isso muito claro na nossa memória. Bom, o fato é que estabelecido o Brasil, seja durante o Brasil Império, seja durante a República, o nosso território foi sendo explorado, certo? Então, inicialmente, com a exploração do pau-brasil, primeiro produto de grande valor conhecido pelos portugueses aqui na costa brasileira. É importante lembrar que a galera chega pela costa, chega pelo litoral, não cai de paraquedas no meio do Brasil. E observando a realidade do litoral brasileiro, o primeiro produto que chama a atenção dos portugueses é o tal do pau-brasil, uma árvore, certo? Da qual se extrai, além de madeira de altíssima qualidade, um corante vermelho chamado brasilina. Essa brasilina era importante para tingir tecidos ou fazer tintas da cor vermelha. Tá? Então, um produto raro e um produto de grande interesse das elites europeias, não é? Então, beleza, primeiro produto a ser explorado no Brasil, pau-brasil, certo? Ótimo. Quem trabalhava? Ora, assim começa a relação do trabalho precário no Brasil, não é? Então, a chegada dos portugueses e o processo de escravização dos indígenas. Que, afinal de contas, essa galera já estava aqui, não é? Então, não a troco de nada, mas a troco de violência, a troco de ameaça, a troco de morte, o serviço dos indígenas é marcado pela escravidão. Não sem resistência, não sem conflito, é claro que não, certo? Mas a primeira grande massa de trabalho do território brasileiro, claro, é marcada pela mão de obra escrava de indígenas capturados, certo? Agora, uma coisa que é interessante pensar é que o pau-brasil também já estava aqui antes dos portugueses chegarem. O que acontece quando você começa a explorar, cortar?
uma hora acaba. Uma vez acabada esse produto valioso numa determinada região ocupada, parte para a próxima linha. Abandona aquilo ali e vai para o próximo. E isso se deu muito constantemente nesses anos iniciais de vida do Brasil, vamos dizer assim. Bom, superada essa fase, e considerando a realidade histórica, econômica do mundo naquela época, descobriu-se, não é o melhor termo, mas fica claro que o clima que esses exploradores encontraram no Brasil na época era muito, muito, muito semelhante ou melhor, muito semelhante àquele encontrado em áreas de cultivo de cana-de-açúcar na Ásia. Opa, açúcar. Açúcar, outro produto muito caro e muito valorizado no período das grandes navegações, aqui entre 1500, século XVI, XVII. Opa, peraí. Vamos plantar cana do Brasil, ver se cola. Colou. E cola até hoje. Ora, já existiam áreas possíveis para plantio, outras que não eram possíveis foram desmatadas, foram derrubadas, e, levando em consideração que havia na época invasores franceses, olha lá, contrariando o mercantilismo, lembra do protecionismo? Opa, quem tá fazendo essa francesada aqui, roubando o pau-brasil e comercializando ilegalmente o pau-brasil? Bora ocupar esse lugar e tirar essa galera daqui. Ok. Considerando que essa galera chega ao litoral brasileiro e o clima é muito favorável, vamos levar um povo para esse Brasil, fazer eles plantarem cana. Cana de açúcar, 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 cachaça. Opa, vamos ganhar uma grana explorando agora a terra no Brasil. Exploração de terra que a gente sabe dura até os dias de hoje. Uma coisa é fato, o plantio de cana-de-açúcar no Brasil ajuda a ocupar o território. Quanto mais gente você tem, menos risco você tem de invasão. E se você tem menos risco de invasão, legal, já é bom sinal. Bora trabalhar com esse produto, tá? Então, essa chegada desses plantadores, enfim, como que eu posso dizer? Produtores, né? De cana-de-açúcar, comerciantes de cana-de-açúcar, açúcar e derivados e tal, se estabelece onde? Inicialmente, na porção nordeste do Brasil. Clima favorável, terra boa, bora. Isso ajuda, claro, a estabelecer grandes cidades, o início das grandes cidades no Brasil. Tá? Olinda, Recife, em Pernambuco, são prova disso, porque elas prosperavam. Elas prosperavam como cidades portuárias, de onde saíam essas riquezas produzidas aqui no território brasileiro. Durante muito tempo, a cana-de-açúcar foi o principal produto aqui do Brasil, né? O principal produto aqui produzido na colônia. E conforme as pessoas foram chegando, houve um aumento na demanda, né? Na necessidade de outros produtos, bem como, da mesma forma, era necessário ampliar o processo de ocupação do território brasileiro, que era gigante e desconhecido. Então vamos lá, como que a gente faz isso? Boi. Solta o boizinho. Solta o boizinho. Solta o boizinho. Gente, boi não respeita a lei. Boi é boi. Vai pastando, vai pastando, vai pastando, vai pastando, vai pastando, vai pastando. E claro, essas criações acabam aumentando o processo de interiorização do Brasil, uma vez que, olha só se podia criar gado a 60 quilômetros a partir do litoral. Essa faixa de 60 quilômetros era dedicada ao plantio de cana-de-açúcar e extração de pau-brasil onde se encontrasse. Depois, bota o boizinho para pastar. Vai. E o boizinho vai.
A vaquinha vai, o bezerrinho vai, tem que comer. Onde a vaca vai, o boi vai atrás, e onde vão a vaca e o boi, vai o ser humano também, ocupando esse espaço ainda não explorado do Brasil. Beleza. Junto disso, descobriu-se também, né, além do processo de extração do pau-brasil onde se encontrasse, a economia canavieira e a economia ligada à pecuária, essas novas terras permitiam que os exploradores tivessem contato com as chamadas drogas do sertão. Essas drogas do sertão eram um nome meio genericão, meio aberto, de produtos extraídos da região da Amazônia. Que droga do sertão, professora? Para ficar louco? Não. Pimenta. Plantas medicinais, como que sabia que era planta medicinal? Pela interação com os indígenas. Urucum, que é um pigmento vermelho. Látex, que é a base da borracha, que é retirado de uma árvore chamada seringueira. Certo? A questão é que esses outros produtos também foram sendo incorporados, né, à cultura de exploração, à realidade de exploração, né, na verdade, do território brasileiro por esses colonizadores, né, por esses colonos. Claro, a história da interiorização do Brasil adiante, não é? Na história passa pela participação dos bandeirantes, né? As tais das entradas e bandeiras, né? Que eram expedições que partiam do litoral para o interior. E que aqui no estado de São Paulo, por exemplo, tem a sua condição elevada ao patamar de heróis, a desbravadores, a homens de coragem que se embrenhavam nos interiores do Brasil para o bem do desenvolvimento. Não é isso só, né, gente? Já falamos sobre isso em aula, mas a história dos bandeirantes também é marcada por muita violência, não é? Mais uma vez, ao se encontrar com outros povos, nesse caso os indígenas, vocês não esperavam ou não esperam que fosse uma festa de boas-vindas. Olá, pessoa que eu nunca vi na minha vida, que está entrando na minha terra, explorando o que eu tenho. Morte, conflito, violência, etc. Some-se a isso também que os indígenas, eles não tinham contato, naturalmente, não é, com, por exemplo, doenças que os europeus já tinham adquirido, como gripe, por exemplo. Isso matou muita gente, matou populações inteiras aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, é claro, não é? Então, o fato é que existe uma realidade de expansão e ocupação do território brasileiro ligado ao trabalho dos bandeirantes, porém, é importante que a gente reconheça que esse trabalho, entre aspas, foi feito mediante muita violência e muita... como é que eu posso dizer? E muita morte. Certo? Então, a história do Brasil é marcada por esses processos de intenso conflito, né, e intensa violência em alguns momentos. Bom, passados alguns séculos, aí já entrando no século XVII, a exploração de riqueza no Brasil sai dessa concentração ali no Nordeste, na faixa litorânea, e cai diretamente no interior, quando se descobre, também graças ao trabalho desses bandeirantes, a riqueza mineral no Brasil. Lembra do metalismo? Ouro, prata, pedras preciosas, vambora. Minas Gerais não recebe esse nome à toa. As Minas Gerais, áreas de grande exploração, certo? Grande exploração mineral. Então, garimpeiros. Onde tem garimpo, tem gente. Onde tem gente, precisa-se de coisas, precisa-se de comida, precisa-se de roupa, precisa-se de lugar para dormir, precisa-se de equipamentos de mineração. Tudo isso junto acaba mostrando uma oportunidade de concentração de pessoas em alguns determinados lugares, especialmente nesses aqui, das Minas Gerais, como Vila Rica, que atualmente é Ouro Preto, né? Mariana, em Minas Gerais, tal. E assim
começam a surgir cidades importantes no interior do Brasil. Olha só, tem oportunidade, tem gente, tem oportunidade de ganhar dinheiro e a galera vai para lá e começa a se instalar. E assim começam a crescer as cidades, que dependem daquela atividade econômica. Não só isso. Aquela atividade econômica, para ser bem desempenhada, precisa de produtos vindos de diversos lugares. E aqui entram outros personagens da história da interiorização do Brasil, vamos dizer assim, que são os tropeiros. Aqui, a região de Sorocaba, Araçoiaba da Serra, entram na história do Brasil como sendo pontos de parada desses tropeiros que vinham do Rio Grande do Sul, por exemplo, trazendo carne seca. Tá? Então, Sorocaba é uma cidade que foi um ponto de encontro, um eixo fundamental pro desenvolvimento dessa aspas, né, cultura tropeira, desse movimento tropeiro, que servia para alimentar, que servia para manter as atividades nessas áreas de exploração mineral funcionando. Sorocaba era o centro da chamada Feira de Muares. O que são muares? Burrinho, sabe? Burrinho. Aqui, na cidade de Sorocaba, na região de Sorocaba como um todo, mas a cidade de Sorocaba fica reconhecida na história do Brasil como a terra dos muares. Comprava-se e vendia-se esses muares, e ao passo em que se compravam e vendiam esses muares, também se comercializava outros produtos, porque afinal de contas a galera parava aqui. Quem estava vindo das minas e quem estava indo para as minas. Grande ponto de comércio. Opa! Oportunidade de negócio. Entendam, senhoras e senhores, nada acontece de forma isolada. Sorocaba não é Sorocaba porque pum, Sorocaba. O Brasil não é o Brasil porque, pum, Brasil. Não. Um processo, um encadeamento de acontecimentos que levava ao desenvolvimento dos lugares e tal, como é até hoje, de certa forma. Uma coisa importante, e isso precisa ficar marcado na memória de vocês, é que a sociedade da cana, o que é a sociedade da cana? Aqueles grandes feitores, aqueles grandes fazendeiros da cana-de-açúcar, eles tinham uma organização social diferente da sociedade mineradora, tá? Que era, nesse caso, a sociedade mineradora mais urbana, ela precisava dos movimentos da cidade, ela precisava de comércio, ela precisava de funcionário público, ela precisava de prestador de serviço, sapateiro, cuteleiro, açougueiro, para atender essas pessoas que não tinham nas suas... primeiro, não tinham grandes propriedades, segundo, não tinham grandes criações, então a galera precisava comer. Lá dormir, precisava vestir, lá calçar. Entende como a estrutura dessas sociedades é diferente? Inicialmente você tem uma galera concentrada na terra e daquilo que era produzido e retirado da terra. Aquelas grandes áreas. Sociedade mineira não. Sociedade mineira vive do comércio. Sociedade mineira vive da troca. Sociedade mineira vive desse estabelecimento mais próximo da nossa realidade hoje, que é você ir bater numa porta, ó, eu quero comprar tal coisa. Entendeu? Então essa sociedade mineira e a riqueza produzida por essa sociedade mineira ajuda no processo de urbanização do Brasil, ou seja, na instalação de cidades no interior do Brasil. Se liga. Bom, o fato é que, claro, mais uma vez, as relações estabelecidas entre esta colônia e a coroa portuguesa acabam se desestabilizando, não é? E, claro, o fato é que as pessoas que estavam ali explorando aquelas minas tinham interesse em ganhar dinheiro. A coroa portuguesa tinha interesse em ganhar dinheiro. Pô, de novo, esses caras lá longe estão me dando trabalho. Vamos aumentar imposto. Vamos aumentar imposto, vamos fiscalizar melhor essas áreas de produção, que eram chamadas de lavras, né? As áreas de mineração eram chamadas de lavras, o poder, o direito de explorar essas lavras era concedido pela coroa portuguesa. Então começou a dar, meu Deus do céu, sabe? O que esses portugueses estão aqui enchendo a minha paciência? Eu estou trabalhando igual um louco aqui e eles querem me cobrar imposto, querem isso, querem aquilo. Aí, senhoras e senhores, marca
o início de um processo que vai terminar em 1822 com a declaração da independência do Brasil do Reino de Portugal. Se liga. Esse movimento é chamado de Inconfidência Mineira. É na Inconfidência Mineira, em 1789, que começa o movimento de independência no Brasil mais forte, tá? Não que não tenha havido outros movimentos, certo? Mas a Inconfidência Mineira é marcante nessa reconstrução, vamos dizer assim, da independência, né? Essa época é marcante também, senhoras e senhores, pela intensificação, né, do tráfico de pretos capturados no continente africano e trazidos para cá como escravos. Estima-se que cerca de 8 milhões de africanos tenham sido traficados para o Brasil para trabalhar como escravos, como mão de obra, tanto nas fazendas quanto nas minas. Então, o processo de, o que eu posso dizer, de estabelecimento do racismo, da mão de obra forçada, do trabalho escravo, não que não existisse antes, existia, mas começa a ganhar muita força e muita atração no Brasil nesse momento histórico. Tá? Então, a mão de obra era trazida à força do continente africano, e essa mão de obra marca uma época do Brasil, e por que não dizer marca a nossa realidade até os dias de hoje, né? A nossa sociedade, como ela se constrói nos dias de hoje. Bom, adiante, com a emancipação do Brasil de Portugal, né, a declaração de independência em 1822, dia 7 de setembro, data tão festiva, existe a marcação, claro, do período imperial no Brasil. Então vai lá, Dom Pedro I declara a independência, fui, um beijo, faz um acerto com o pai, fica com uma baita de uma dívida com Portugal, mas Brasil independente, bora trabalhar. Brasil, dadas suas dimensões geográficas, principalmente de latitude, né, de norte a sul, aliás, de latitude, acaba por ser uma terra, como nós sabemos, muito rica em climas, muito rica em solos, muito rica em características que são consideradas importantes para diversas atividades. Entre elas, como é a economia canavieira anterior, mas o café. O café entra no espectro econômico brasileiro de assalto. Ora, a região sudeste, aqui onde nós estamos, e aqui ela se estende desde a região climática, vamos dizer assim, né? Ela se estende desde o sul da Bahia, Espírito Santo, sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, até o norte do Paraná. Uma área excelente, e até os dias de hoje, excelente, para o plantio de café. Outro produto mais do que apreciado no mundo, esse típico ali do norte da África, um trechinho da Ásia, ali do sul da Ásia. Opa, grana, 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 grana. Além de render uma baita de uma grana, o Império do Café leva o Brasil a se interiorizar ainda mais. Opa, até onde eu consigo explorar essa região aqui para plantar café? É importante a gente fazer essa marcação da região sudeste como um todo, como um grande polo de produção de café, e como eu disse, até os dias de hoje. Certo? Agora, produz, bora produzir. Como é que eu tiro esse café produzido no interior de São Paulo, sei lá, para o lado de Presidente Prudente? Longe. Ribeirão Preto, longe. Para os portos e daqui ser vendido para o mundo. Só no lombo de burro não dá. Só no lombo de burro não dá. É nesse momento, senhoras e senhores, que os barões do café, esses grandes produtores do café, donos de terras imensas, né, latifundiários, donos de um contingente de trabalhadores escravos gigante, mais uma vez a crítica, começam a exercer poder político. Chega nos políticos e fala, filho, então,
Preciso mandar, preciso ganhar dinheiro, preciso mandar esse produto embora. Como é que eu faço? Preciso melhorar a circulação desses produtos para que chegue nos portos e dos portos ganhe o mundo. No lombo de burro não dá. O que dá pra gente fazer? Ora, trem. Esse período, com essa grana e essa influência dos produtores de café interferindo na realidade do país, se inicia o processo de construção de ferrovias no Brasil. Opa. Esse mercado consumidor, esse mercado produtor, principalmente concentrado na região sudeste, um pouco na região sul, um pouco na região centro-oeste, começa a capilarizar as linhas de trem. Manda mais rápido, né? O produto sai do ponto A para o ponto B mais rápido, atende mais gente. Se atende mais gente, eu tenho mais circulação de produto. Se atende mais circulação de produto, eu vendo mais. Se eu vendo mais, eu ganho mais dinheiro. Percebem como o motor gira pelo consumo das pessoas? Tem oferta, tem consumo. Tem consumo, tem oferta. Vai. E vai. E a expansão dessa cultura cafeeira estimulou, claro, a ampliação dessa rede ferroviária para cidades ao redor da nossa região, como o caso de Piracicaba, mesmo aqui em Sorocaba, Jundiaí e outras, Mogi, aonde chegavam as grandes linhas férreas, né? A estrada de ferro sorocabana, a estrada de ferro mogiana, todas elas convergindo para o Porto de Santos, que já era o mais importante da época, e mandar essa produção de café para o mundo. Nisso, os grandes produtores de café, os barões do café, ficaram ricos, assim, despudoradamente ricos. E percebem uma outra oportunidade de negócio no Brasil, o chamado processo de industrialização. Ora, esse processo de industrialização ele é derivado desse dinheiro vindo do café, mas também de um desejo desses cafeicultores de expandir seus negócios. Ora, se o cara tem muito dinheiro, ele pode abrir um banco. Por que não? Se esse cara tem muito dinheiro, ele pode, sei lá, eu compro algum produto feito no exterior. Sei lá, para eu mandar o meu café já pronto, né, torrado, para algum lugar do mundo, eu preciso comprar lata. Latinha, lata. De algum país, já pronta. Por que eu não compro uma máquina que faça lata? Mas eu não tenho só lata para café. Eu posso pôr outros produtos em lata, tipo banha. Opa. De novo, olha a máquina rodando. Olha as oportunidades surgindo, porque houve uma solução para um problema específico, só que essa solução atende outras possibilidades. Junte-se os seguintes elementos. A grana da exportação do café. De outros itens agrícolas, mas principalmente do café. Uma disponibilidade de matéria-prima no Brasil. Por exemplo, algodão. Planta de algodão. Para quem nunca viu algodão, parece um arbustinho assim com os pontinhos brancos. Para que serve o algodão? Fazer tecido. Tecido que era importado. Opa! Eu trago uma máquina para fiar aqui para o Brasil e começo a produzir o meu tecido. Mão de obra para burro. Momento da abolição da escravatura, né? E além do que, uma concentração de uma mão de obra disponível para trabalhar onde? Nas fábricas. Trabalhando a troco de quê? De pouco salário. Mas ainda assim salário. As pessoas precisam trabalhar para ganhar dinheiro para comer. Beleza? Ótimo. Também existia uma infraestrutura já pronta da economia cafeeira. Essa galera já tinha banco. Essa galera já tinha as linhas férreas. Essa galera já tinha uma malha de distribuição de produtos. Afinal de contas, a coisa não vem. Ela vai e vem. Uma linha férrea não tem só uma direção, um sentido. Ela vai e volta. Junta tudo isso. Partiu industrializar o Brasil. Essas indústrias se estabelecem inicialmente nas grandes cidades, como São Paulo, por exemplo, que precisa de gente para trabalhar, e mais gente, mais gente, mais gente, mais gente, mais gente, mais gente. O que
dá início e aprofunda um processo chamado êxodo rural. Êxodo, para quem se lembra, é saída. A mão de obra do campo se desloca para as cidades. Tem mais oportunidade de emprego, tem mais oportunidade de renda, é capaz de se estabelecer melhor, com mais conforto, com mais qualidade de vida na cidade. Sai do interior, sai do campo, sai da área rural e vai para as cidades, essas grandes regiões que concentram as oportunidades de trabalho. Outra coisa importante, este período marca também o momento da chegada dos imigrantes da Europa. Entendam, a relação de trabalho entre os imigrantes e os escravos era completamente diferente. Os escravos libertos, eles eram reféns da própria condição. Eles foram abandonados. Os imigrantes não. Os imigrantes traziam consigo, a convite muitas vezes, o seu conhecimento de trabalho, né, somado a uma oportunidade de crescimento. O que isso significa? Podia comprar uma terra, uma casinha, podia se estabelecer em algum lugar e ter uma vida nova, vamos dizer assim. Entendam? A situação dos escravos libertos no Brasil foi de abandono. De um dia para o outro, eles estavam largados à própria sorte. Se estavam largados à própria sorte, se submetiam a qualquer condição de trabalho. Muito semelhante, se não igual, a de escravo. Os imigrantes não. Os imigrantes já vinham com determinada função estabelecida, com salário estabelecido. Mais uma vez, a realidade histórica do Brasil explica, pelo menos em parte, a nossa realidade social hoje, né? O racismo e tal. Bom, tudo bem. Isto posto, senhoras e senhores, houve uma ampliação, claro, tanto das redes de transporte como de comunicação no Brasil, né? O que significa que essa expansão se deu conforme as atividades econômicas, as necessidades e as tecnologias da época, né? No momento, por exemplo, a tração animal era o disponível no Brasil, depois as ferrovias e logo depois as rodovias no final dos anos 1950, principalmente com a interferência e estímulo do presidente Juscelino Kubitschek, que dizia que governar era construir estradas. Há um elemento que precisa ser mencionado nesse período histórico. Governar era construir estradas porque existia um acordo entre os governos do Brasil e o governo dos Estados Unidos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, de colaborar nesse processo de industrialização. Os Estados Unidos mandam para cá as primeiras montadoras de automóveis. Carro e caminhão andam em estrada, não em ferrovia. Então, para você estimular essa indústria, você também estimula, por exemplo, a construção de estrada. De novo, senhoras e senhores, nada na história acontece de maneira isolada. E se não acontece de maneira isolada, há uma razão também para a nossa realidade histórica hoje. Por que o Brasil depende tanto de estrada hoje? A gente está passando por um bloqueio de rodovias agora. Ora, porque o Brasil se desloca por estrada. Rodovia. Tem que pensar. Claro, essa concentração de oportunidades, essa capilaridade, né, essa possibilidade de acesso, acaba estabelecendo no Brasil fluxos de populações muito intensos durante determinados períodos da nossa história. Então, a marcação, por exemplo, da migração do Nordeste para a região Sudeste e região Sul se dá a partir de 1960. 1960, 1970. Essa galera vinha para esta região em busca de trabalho, em condições melhores de trabalho. Semelhante com o que acontece no êxodo rural. São melhores condições de vida que obrigam as pessoas a sair dos seus lugares de origem para lugares novos. Simples assim. Simples assim. Ninguém está roubando espaço de ninguém. Aqui tem oportunidade, tem espaço, não está vencendo, eu vou lá atrás de oportunidade. Qual o problema? Zero problema. Esse movimento chamado imigração interna se dá graças a pontos de
atração. Mas se lá tem trabalho, tchau. Embora. No próximo momento, existe também, claro, uma forte migração da população da região Nordeste para a região Norte, para a exploração de matéria-prima, madeira, borracha, etc. Há também um grande interesse das populações da região Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nas áreas agrícolas da região Centro-Oeste. Não se engane, não é movimento de um grupo da população só. Não. O ciclo, a roda não para de girar, para todos. Certo? Então, a expansão da fronteira agrícola, né? Áreas de plantio disponíveis na região centro-oeste, na sequência na região norte, atraem também migrantes da região sul. Cidades, Nova Mutum, Nova Maringá, Nova Londrina, nova cidade, de onde essa galera partiu. Percebe essa matemática? Maringá é uma cidade no Paraná. Nova Maringá é uma cidade em Mato Grosso. A galera saiu de Maringá e foi para o Centro-Oeste. E aí? Não existem movimentos isolados. É isso que eu quero que vocês tenham claro, tá? É isso que eu quero que vocês tenham claro. E esses movimentos se dão por atração. Ora, se eu tenho mais oportunidade ali num canto, eu vou para aquele canto. Por que não? Qual é o erro? Qual é o erro? Bom, senhoras e senhores, essa é a primeira parte, tá? Virão mais algumas, então fiquem atentos. O vídeo da sequência vai tratar das dinâmicas da população brasileira e outros temas. Nesse momento a gente falou da expansão do território brasileiro, ocupação do território brasileiro, desde o início até o século XX, movimentos de migração, etc., e outros fatos históricos que acabaram influenciando na construção do Brasil. Beleza? Próximo vídeo, falaremos de dinâmicas da população e outros temas. Valeu!